Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, O Seu Negócio. Um podcast que conta a história de grandes empresas, de prestadores de serviço, de profissionais liberais que, de uma certa forma, com todo o seu trabalho, ajudaram a construir a cidade de Campo Grande e o estado de Mato Grosso do Sul. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre os 45 anos de uma das empresas mais tradicionais daqui de Mato Grosso do Sul. Estou com o Roberto Reck, um grande amigo aqui, e CEO da Panam, uma empresa que chegou nessas mais de 4 décadas aí, e com a promessa de continuar talvez por mais 4 décadas. Roberto, bem-vindo aqui ao Seu Negócio. Valeu, Og, é uma satisfação, né? Realmente, quando a gente fala, é quase meio século, né? Bastante tempo, né? E o desafio é esse, né? Nesse mundo de incertezas, né? Você tentar levar e deixar um legado, enfim, deixar uma empresa que perpetua pelo tempo. Roberto, eu gosto muito de trazer pessoas para falar dos seus desafios, dessa trajetória toda, porque você sabe que no Brasil não é fácil construir uma empresa hoje. Não é fácil você abrir uma empresa, não é fácil você manter esta empresa por um certo tempo. Hoje, a vida útil de empresas no Brasil, um pouco mais de 1 ano, 2 anos, né? E quem resiste e chega a 45 anos tem muita história, né, para contar. Mas primeiro, antes da gente falar da Panam, eu quero saber da origem do Roberto Reck. De onde é que veio o Roberto? Quem era o Roberto na sua infância, adolescência, até chegar onde chegou hoje? Bem, eu sou de Caxias do Sul, né? A gente morava no interior e aquela coisa, posso dizer que trabalhava desde os 8 anos, você já tinha que correr atrás das coisas, né? Sim. E eu estudei, e aí terminei o científico, o ginásio, né? E aí tentei a faculdade, não deu e fui pro trabalho mesmo. Aí eu trabalhava numa empresa chamava Refrigeração Panamante, e eu trabalhava com cobrança, fazia todo o estado lá do Rio Grande do Sul. E o administrador, a gente acabou, era amigo, né? Sim. E ele foi a Cuiabá, numa viagem de carro, e ele passou por Campo Grande e ele apaixonou por Campo Grande. Ele era um cara de muita visão, eu falo assim, o Irineu Bianchi. E ele era seu chefe na época. Era meu chefe. E a gente tinha uma ideia, não era nem de empreender. Como eu fazia cobrança em supermercado, casa de carne, padaria, que era esse sistema, né, da empresa, né? Esse segmento. E aí surgia a ideia de quando a gente via um que estava mal, estava bem, podia ser uma oportunidade. Então, eu não falava em empreender, falava de abrir um negócio. E como eu pegava aquela coisa de trabalhar dia e noite e tal, e ele falou, nós podemos ver para montar alguma coisa. E quando ele veio, ele passou por Campo Grande, ele adorou Campo Grande. Aquela coisa de capital, né? Estava recém-capital, traçado reto, arborizada, e ele falava, o futuro do Brasil é o Centro-Oeste. Sim. E aí ele viabilizou para a gente vir aqui para conhecer. Aí tinha o Gervásio, que é meu sócio, na época ele era preposto de um representante, era um vendedor ali na Grande Porto Alegre. A gente veio, gostou, mas entre gostar e vir era uma loucura. Tem uma distância Imagina, muito grande 80, ainda. né? Um mundo, né, sem internet, sem celular. E uma distância muito grande também, né? Mais de 1.500 metros. A minha mãe achava que tinha índio na rua aqui, né? Você vai para o Mato Grosso, né? Aquela época recém-dividida, falava em Mato Grosso. Mas, enfim, a gente viu a oportunidade e resolvemos vir. Assim, cara e coragem, né? A firma adiantava uma comissão, tipo assim, adiantava um dinheiro por mês para a gente pagar o aluguel, para ter uma gasolina, né? E a comida, né? A boia que a gente falava. Alugamos uma casa, trouxemos 2 meninos, um para assistência e um para nos ajudar na venda, e sem salário, assim, na oportunidade. Se desse certo, continuava. E começamos a iniciar uma trajetória. Instalado num prédio, que tamanho mais ou menos? Não, nós morávamos numa casa. Aí morava esse meu sócio com a esposa, na época 17 anos, um filho de 1 ano. Nossa. Eu, o sócio e 2 colaboradores, digamos assim. Você não era casado na época? Ainda não tinha constituído família ainda. Não, 20 e poucos anos, né? E aí iniciamos aí. A sala era um pequeno escritório, tinha uma mesa lá para a gente trabalhar, né? Nas horas vagas, né? À noite e tal. Receber algum cliente eventualmente, assim. E na rua.
Não era loja então ainda? Era só uma representação. Representação. Tá. Aí foi aí que a gente iniciou, começou a visitar, a trabalhar. Aí em 81 surgiu a oportunidade ali na 14, um espaço de 40 metros quadrados. Quando o pessoal fala, vocês vieram na época boa, olha que maravilha, que sorte, né? Eu falo o seguinte, depende, o espaço, né? Tudo relativo. Né? O espaço que a gente pegou era de um rapaz que veio representando uma fábrica de churrasqueiras lá de Caxias, a Tomasi. Não deu certo e ele estava indo embora. A gente conheceu ele, aí ele falou, fica o meu espaço aqui, eu vou embora e tal. Acerta esse último aluguel aqui, eu já falei com o dono, ele transfere para vocês. E aí a gente abriu o nosso espaço ali na 14 de julho, próximo da feira ali, e começamos aí com espaço, aí, né, um local para receber os clientes, enfim, iniciamos a história aí, 81. O que vocês vendiam eram fabricado lá em Caxias do Sul ou vocês representavam outras marcas, outras fábricas? Não, como é que era a empresa, a Panamante S.A., então eles mandaram um balcão, um buffet, uma coisa assim. E a gente conhecia lá que eram parceiros da Panamante, tinha a fábrica de fogões, então mandou uma sanduicheira, mandou um fogão. Aí a própria Panamante representava, vendia produtos, tipo uma balança e tal. Então a gente fez um mix ali e passou bem para dar certo nos 40 metros. Nós tínhamos um escritório, a seção de peças, porque naquela época, né, assistência técnica, tudo era grande, todos os produtos, né, não tinha essa coisa compacta que tem hoje, né, os equipamentos. Sim. Então nós tínhamos ali o nosso espaço e iniciamos a coisa aí, a luta ali, né. Então o nome Panam vem de Panamante. Nós ficamos até 90, mais ou menos 91, a Panamante. Aí faleceu o proprietário, o seu Nilo, e aí veio os sucessores, os filhos, os herdeiros. E aí tinha uma questão de a gente usava o nome, concessão deles, né? E a gente já fazia alguma coisa aqui por conta, digamos assim. Sim. E aí eles questionaram isso e a gente achou melhor procurar um nome próprio, no caso. Aí foi a sugestão, tinha na época a Panam, né? A companhia aérea, né? Sim, que vem de Pan-Americana. E aí a gente, Panamante, Panam, a gente mudou daí para... Aí adotamos, né, o nosso nome mesmo, aí foi, eu acho que foi em 91, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com o nosso nome, 10 anos depois, de já tem aquela loucura, mas você é Panamante. Vai mudar e aquela coisa toda. Mas o nome é importante, mas o que ficou realmente foi o trabalho, os clientes, aquela coisa, né? O nome somava, dava algumas confusão, porque eles passaram para outros trabalhar, né, os produtos Panamante, mas ficou tudo certo e a gente começou a trabalhar o Panam, realmente um nome nosso, né, que vem desde aquela época. Ô, Roberto, qual era o cenário de Campo Grande? 1981, eu cheguei aqui em 87, a cidade ainda estava em crescimento, estava começando a fervilhar, a surgir novos negócios e tal. Como é que você viu Campo Grande em 81? Você viu como uma cidade desafiadora quando vocês instalaram a empresa aqui, não? A gente viu uma cidade com muitas oportunidades. Tinha as dificuldades, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha todas as dificuldades possíveis, mas a gente via muita oportunidade. Sabe quando você foca assim na oportunidade, não na dificuldade? Você vê coisas a fazer. Então, desde o início, a gente não veio para ver se dava certo, a gente veio até dar certo, porque a volta era uma possibilidade. Sim. Eu lembro... a empresa estava instalada, você tinha tudo pronto na mão ainda lá. E a gente não conhecia ninguém, o início era muito difícil. Eu lembro quando a gente decidiu vir mesmo, eu passei falar com o Irineu, falei, e o Mato Grosso? Irineu? Pois tá lá a oportunidade, o que você acha? Eu falei, eu tudo bem, solteiro, estava bem lá, mas se não der certo, eu volto aqui, eu tenho emprego aqui, tudo bem. Só que o Gervásio era casado, tinha comprado um Chevette, estava começando a vida, tinha um filho. Eu falei, se não der certo, o que ele pode, né? Tipo assim, você... Aí ele falou, espera aí, passou a mão no telefone, ligou, era São Leopoldo ali, 1 hora o Gervásio estava lá. Aí, falou, não, somos parceiros, vamos. Deu, não deu, estamos juntos. Voltamos juntos. Então isso foi uma coisa assim que reforçou. Então a gente veio, não era para dar certo, até dar certo, mas ia dar certo. A gente trabalhou mesmo
venceu no trabalho mesmo, porque eu tinha 2º grau só, o Gervásio também é 2º grau, a gente pelo estudo, né? Eu sou favorável ao estudo, mas naquela época eu penso até por não ter estudo, tinha algumas coisas assim que a gente contrariou a regra, sabe? Sim. Se você chega ali no plano cruzado, aquela coisa do overnight, né, que eu vim saber depois agora, fazendo um pouco de inglês aí, né, durante a noite, você aplicava o dinheiro, ele te rendia 2% à noite. Isso a inflação na virada do dia, 60, 70, 80% de inflação. Eu lembro disso. Então, eu digo assim, a gente era muito simples, muito prático e era trabalhar mesmo. A gente vencia, demorava a entender as coisas, né? Não tinha um entendimento melhor por falta de estudo, digamos assim, mas a gente tinha isso. Então, vamos aplicar o dinheiro? Não tinha dinheiro para aplicar, mas a gente não preocupava em ter mercadoria, em trabalhar, porque sabia que no outro dia ia melhorar. Você imagina aqueles planos, aquela loucura, parava o Brasil, né? Mudança de preço em supermercado de um dia para o outro, pessoal etiquetando. Preço congelado, era uma loucura, né? Então, a gente nós soubemos o quê? Trabalhar. Então, vamos fazer o que a gente sabe. Não vamos inventar moda, digamos assim. E eu penso que deu certo, sabe? Porque pode demorar um pouco mais, mas se você tem essa convicção, e tem também a questão de você vir para cá e não conhecer ninguém. Então, não bastava ser honesto, tinha que ser honesto e parecer honesto. Você tinha que convencer as pessoas que... Você imagina, você falou do cenário de Campo Grande, né? Uma cidade, naquela época, 250 mil habitantes, por aí, né? Muita gente vindo para cá. Que a partir do momento que é uma nova capital... explorar novos mercados. Tinha muita gente. Ela tinha virado capital mesmo há 4 anos, né? Não, ela foi em 77, 81. Aí... Janeiro de 90, um pouquinho mais. Janeiro de 79. Então nós chegamos aqui em 80, fazia 1 ano e pouco. Então era muita gente vindo, a gente fala anoitecendo e não amanhecendo, né? Então você era mais, os gaúchos aí, né? Será que esse cara? Ninguém conhecia, sabe? Porque quando você está num ambiente que você tem uma certa segurança, uma zona de conforto. Quem é seu pai, seu amigo, seu padrinho, conhece, seu tio, seu avô, família, onde você estudou, você tem um amigo da infância. Aqui a gente não tinha nada. É você cair de paraquedas, literalmente. Então eu penso que isso aí tudo somou, né? Bom, nós vamos ter que fazer mais do que o normal, né? Eu vi uma frase ontem lá no Café com Negócio que eu disse que é insanidade você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, a gente realmente se renovava, a gente fazia por demais, digamos assim, para realmente ter um resultado diferente. O que você acha que foi assim, primordial, diferencial da Panam naquela época para poder ter dado certo? O que você acha? Olha, isso aqui que nós fizemos foi o que botou a gente no caminho certo. Eu penso primeiro o entendimento, né? Com o Gervásio, a gente veio junto, em seguida veio o irmão dele aqui para passear, ele trabalhava também na Panamante, era projetista, vendedor, e gostou, voltou para lá, fez acerto e veio. Aí nós já pegamos o dinheiro do acerto dele, né, cara? Vamos investir aqui na empresa. E já entrou na empresa, em seguida a gente já deu uma parte, a sociedade, né? Então, eu acredito que foi o entendimento que a gente teve, né? E eles são sócios até hoje? Somos sócios até hoje. Infelizmente o Gervásio está com um probleminha de saúde, está um pouco afastado, né? O Ivanor fica mais na indústria e a gente continua junto, né? Uma sociedade que é mais que casamento, né? Mais do que 45 anos é mais do que casamento. A gente chegou a 46, né? De idade Então eu acredito que esse entendimento e outra coisa, Og, que é fundamental. Dias atrás, um colaborador nosso, durante um bate-papo, falou isso. Quando a coisa começa a dar certo, você não deslumbrar, você saber que tem dias bons e tem dias ruins também. Então, você fazer a reserva, você não achar que você já é o dono do mundo e tal. Então, aquilo lá foi rápido, assim, 87, a gente inaugurou uma loja que era, baita loja aqui na cidade e tal. E não era onde está hoje? Da Marechal Rondon. A gente saiu da 14 e foi para a Marechal Rondon. A gente onde está até hoje. A gente fala, a gente não deslumbrou, sabe aquele negócio, carrão, casa, vou fazer isso e tal. Porque é um pouco
normal do ser humano, né? Você quer desfrutar daquilo que você está conquistando. E a gente sempre teve um passo atrás, sempre procurou firmar bem para depois dar o próximo passo. Inclusive, deixa eu fazer uma observação, né? Já que você falou nisso, de uma certa forma, que a gente pode chamar de um desapego a coisas que, de repente, o crescimento pode trazer. O Roberto tem um carro hoje, que ano que eu tenho um carro de uso... 95, quer dizer, um carro de uso, quer dizer, isso demonstra de uma certa forma, essa humildade e tal, e essa cabeça de pé no chão, né, Roberto? Não é nem para ser humilde, agora é placa preta, agora é colecionador, sim, acabei de colocar. Mas eu até 2 anos atrás era o carro que eu andava o dia a dia. O dia a dia, né? O dia a dia mesmo. Eu tinha amigo que dizia, pô, Roberto, você é um empresário, cara, fica com caminhonete velha aí. Eu falo, não, mas tá conservada, tá bonitinha. Mas não é questão, eu também gosto de carro, claro, é bacana, né? Mas você não se preocupar em querer demonstrar sabe aquele negócio, vou comprar casa na praia, eu vou fazer isso, nada contra quem compra, mas a gente primeiro queria fortalecer o nosso negócio, sabe, crescer e tal, e eu penso que isso foi fundamental. E outra coisa é os relacionamentos. Sim, a gente hoje se fala muito, venda é relacionamento. A gente desde aquela época entendia isso. A gente fez grandes amizades, a gente construiu relacionamentos assim fortes, duram até hoje em cima disso, né? De você não prometer mais do que você entregar mais do que você prometia, você ser leal a essa coisa, você acreditar no cara pequeno. A gente tem histórias, Og, até hoje. Eu tenho clientes que falam assim, Roberto, fui lá, não tinha crédito, o pessoal levou para mim, precisava comprar um forno, eu quero comprar um forno, tinha problema lá de cadastro, aí não, vamos lá, você batia papo, acreditava nas pessoas, hoje é uma baita empresária aí na cidade. Olha, e ela legal. Fala isso, sabe, o pessoal me deu crédito e tal, fazia nada mais, é que a gente via nas pessoas aquilo que a gente foi um pouquinho atrás. Então você começa a ganhar um dinheiro, você tem um certo potencial, você não pode esquecer a sua origem, aquilo que as pessoas que acreditaram em você. A essência, né? De onde você veio. Eu penso que isso foi muito importante, isso foi uma base muito sólida, né? E que a gente procura trazer até hoje. Tinha concorrência na época? Tinha outras empresas de refrigeração na época aqui já? Tinha uma empresa de Londrina, ali na 14 de julho. Tinha o Sr. Aratani. O Sr. Aratani era forte, o Sr. Aratani, pessoa maravilhosa, nosso concorrente, brigava no sentido assim, né, de orçamentos e tal, mas era uma pessoa fantástica, sabe? A gente se relacionou muito bem e tal. Ele era ali na Caloja, ele tinha eletrodoméstico e refrigeração. Era muito forte o Sr. Aratani. Essa outra era uma empresa de Londrina, esqueci, tinha representações e tal, e a gente começou a construir a história aí e pegar um pouquinho de cada ali, né? E o pessoal mesmo, até o concorrente ajudava naquilo, assim, porque a gente tinha muita amizade, muito relacionamento e não tinha essa coisa de disputar no sentido assim, né, de agressão e tal. Roberto, qual foi assim, uma das decisões mais importantes que vocês tomaram na época que fez com que a Panam realmente se transformasse numa referência nesse segmento como ela é hoje? Eu falei da sociedade, então eu fui mais o cara que aparece mais do marketing, de relacionamentos e tal. O Gervásio era um exímio vendedor, o Gervásio um campeão, né? O cara assim tinha doutorado em vendas, né? E o Ivanor, além disso, de ser um ótimo vendedor também, a visão mais do construir, digamos assim, a parte física. Eu lembro quando a gente foi... O administrativo, a coisa da ele tinha essa visão quando a gente foi em 85, por aí, nós precisamos ampliar, vamos construir uma loja, vamos fazer. Aí a Paulista foi lá para Marechal Rondon, lá em cima. Aí ele teve a visão, olha, a Paulista está lá, vai levar muito esse comércio de refrigeração e tal. Aí ele conseguiu ver um terreno, aí enrolou, ele foi atrás do material de construção. Então eu não preocupava com isso. Ele ia atrás disso. Eu não preocupava com venda, o Gervásio ia atrás. E eles não preocupavam com a estrutura da loja, o cuidado da loja, o financeiro, a cobrança. Então a gente se complementava, sem combinar, mas aproveitando o melhor de cada um. Então isso aí eu penso que foi um fator determinante, por exemplo, quando a gente construiu a loja lá em 87, era um período muito difícil, aqueles planos.
Inclusive, você veio o plano Collor, aquela crise, né? Vocês estavam no meio do crescimento quando veio, né? Confisco de dinheiro, isso, aquela plano cruzado, plano né? cruzado, plano Bresser, mudança de moeda. Zélia Cardoso, né? Aquela coisa, né? Funaro. Eu tô lembrando aqui, tudo junto anos. Ali, exatamente naquela década, né? Naquela época. Eu lembro que na inauguração nossa, eu dei uma entrevista para o MS segunda edição, da TV Morena. Que ano isso? 87. Foi o ano que eu entrei. Eu lembrei, você entrou em dezembro. É. Isso, eu vi num podcast seu. Aí 20 de março de 87, o pessoal entrevistou, foi com aquele caminhão lá ao vivo, aquele negócio todo, era uma operação, né, para entrar ao vivo. E aí a repórter fez a pergunta: Roberto, como é que inaugurar uma loja bacana, diferenciada e tal, numa época difícil, uma época de crise? Eu tenho, inclusive, esse vídeo até hoje. Eu falei, não, a gente não fala em crise, a gente fala em trabalho, o nosso lema é trabalhar e tal. Então, tu vê, naquela época se falava em crise, em dificuldade, em coisa assim. Então, eu penso que a mudança para lá, a gente entender aquele cenário, a gente repartir bem o papel de cada um na sociedade, foi uma coisa muito importante. E depois, a mudança também, né, quando a gente resolveu adotar um nome. Estava aquele conflito, vamos, não vamos, eles queriam um nome, colocar outras pessoas. E aí falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente pegou, toma a decisão. Tudo bem, tem um mês aí, dá um mês, a gente entrega o nome, vamos ver um nome. Nós não dependemos de nome, né? O nosso negócio é trabalhar aqui. Então são decisões assim que ao longo do tempo elas se mostraram muito acertadas, né? E foram decisivas para esse crescimento, para manter a empresa até hoje, né? Roberto, a gente sabe que, por exemplo, sociedade não é uma coisa fácil, né? Você desenvolver um trabalho, desenvolver um negócio junto com outras pessoas. Casamento é complicado, já é complicado. A sociedade, eu já passei por algumas experiências, eu sei que é mais complicada. O que mantém vocês três juntos até hoje? Qual que foi aquilo que foi essencial para vocês, não só na questão profissional de trabalho, mas aquilo que mantém vocês unidos até hoje? Eu penso que são até as diferenças. Eu brinco porque eu sou mais da visibilidade, eu gosto de eu participo de várias entidades, estou na frente. O Gervásio é totalmente arredio. O Ivanor também. Eu brinco, eu sou gremista, cônsul do Grêmio, ex-colorado, cônsul de todo mundo colorado. Então, a gente é diferente, mas a gente se complementa. Eu brinco com situações, o Ivanor, tempos atrás, ele até brincou comigo, ele foi numa loja, ele estava não sei o que, Panam, falou, você trabalha lá pro Roberto? Trabalho sim, na boa, né? Ele não está preocupado, sabe? Tipo assim, Por quê? Porque eu sou mais a cara da Panam, eu apareço mais. E não tem qualquer tipo de vaidade, de ego, e eles não têm qualquer tipo de diferença quanto a isso. Porque eles... Pelo contrário, falou, Roberto, vai você. Vai você, eu não quero isso. Vai ter uma reunião, de repente tem uma inauguração. Não quero. Tem uma entrevista para dar? Eu me lembro, a Associação Comercial, na época, o Gervásio era muito amigo do presidente da Roquette. Esqueci o nome agora, mas... já vamos lembrar, né? E aí, ele falou, Gervásio, você vai ser diretor lá. O Gervásio foi lá e falou, Roberto, não é comigo. Ligou lá pro Chaya, o Chaya, né? O Chaya. Aí ele falou, Benjamin Chaya. Benjamin, eu não quero mais, vai o Roberto aí, que esse negócio não é meu, esse negócio de reunião e tal. Então, eu penso que é muito isso, sabe? E principalmente, Og, sabe aquele dia que eu tenho certeza num assunto, num momento, numa ação, que eu tinha certeza que eu estava certo. Cheguei, impus minha vontade. Cheguei, coloquei, tem que ser assim. Aí o pessoal falou, tudo bem, estamos junto. Aí depois eu descobri que eu estava erradíssimo. E eles tiveram humildade para aceitar isso, sabe? Ao invés de cair matando em cima, criticar. Por quê? Porque daí, no momento que ele estava errado, eu tinha certeza que eu estava certo, 1 mais 1 é 2, e eles não estão enxergando. Eu aceitava exatamente por causa disso. Entendi. Por quê? Porque isso aí não ia dar nenhum problema, não ia causar um grande prejuízo. Muitas vezes a pessoa vai para aquela coisa para ter minha ideia, vingar minha ideia, para me dizer que eu fiz e tal. Então a gente sempre se complementou muito isso.
Sabe aquele negócio? Pô, tá errado, meu Deus, olha a merda que eles estão fazendo. Vontade de chutar a parede. Aí, no outro dia, eu dizia, meu Deus, e aquela vez eles batiam a cabeça na... Então, eu penso que é isso, sabe? É você aceitar, você entender que você não sabe tudo e que você, junto, você é mais forte, sabe? Juntos, a gente é mais forte. Eu tenho certeza, se a gente tivesse dividido momentos lá, que de repente, né? Porque não é que nem casamento, não é tudo mil maravilhas. Mil maravilhas, não, a gente sabe disso. Sabe, a gente ter superado isso e ter continuado foi importante, porque se a gente tivesse separado, a gente não conseguiria, somando os 3 separados, o que a gente Você acha que não teria dado certo? Se cada um fosse para um canto... Não teria. Poderia até, mas cada um... Por isso que a gente é complementar. Eu penso que sozinho eu seria muito bom numa coisa, mas não teria outra. E eles também, vice-versa, sabe? Então, essa união de talentos, digamos assim, de habilidades que a gente tem, que são natos nossos, a gente se complementa e está tocando o barco aí até hoje. Bacana. Roberto, a gente está atravessando um momento atual no país complicado para o meio empresarial. São mudanças da NR1, são mudanças na escala de trabalho, são mudanças na legislação tributária. Como é que a Panam está enfrentando tudo isso para poder manter o fôlego que a trouxe aqui até agora? Olha, uns 6 anos atrás, eu entendi que tinha que mudar. A gente estava muito na operação. Você era o primeiro a chegar, o último a sair, ação, reação. O dia inteiro em cima, tudo dependia de você, sabe aquela coisa, né? Você tirava férias e tal, mas o celular ligado 24 horas, parava, né? Tomando decisão e vai, e aí o pessoal se limitava a obedecer você. Não, nós temos que mudar isso, então você ir mais para estratégia, digamos assim, ter o pessoal que faz o tático, o intermediário, e aí o pessoal lá do operacional. A gente começou a mudar isso. E vem mudando, e tem sido legal. Só que hoje mesmo nós tivemos uma reunião de mentoria, aí a gente está num programa aí muito forte. Esse momento eu penso que é o mais difícil de todos. Você listou aí, NR1, reforma tributária, a escala de trabalho. Nós estamos num país, um momento econômico muito difícil, num país dividido. Ou você é extremamente um outro, polarizado. Se de repente você... Não, mas não é isso, o cara... Pô, mas você é aqui, aquele negócio tem que cuidar. Se você põe a bandeira, se você põe isso... Sabe? E não estou entrando no mérito, o que é melhor, o que é pior, né? A gente tem nossas convicções. Sim, mas é ruim para o país, está polarizado, né? Tipo assim, tanto que não tem. Nós estamos aí com uma eleição e não tem alternativa. Exato. Ou é aqui ou é B. E aí fica aquela briga ali e tal, a gente não vê uma esperança nesse sentido, né? De uma coisa de amadurecer uma ideia nova, né? A gente não tem esperança de que vá mudar alguma coisa, seja para um lado ou seja para o outro. Né? Não tem um plano do político, tem um plano político, né? Exato. Tipo, sabe? Então, esse momento é muito difícil. Aí você alia tudo isso, a tecnologia, a IA. Então, hoje a venda por e-commerce... E aí que não pode ficar de fora, né? E aí é o seguinte, mas tem players nacionais muito fortes, né? E aí tem a questão tributária, tem a fiscal, tem uma série de coisas que você não tem. Aí você é penalizado, entre aspas, porque você tem uma estrutura física, um custo maior e tal. Não, faz você também, mas não é fácil. Pegar com gente que faz há 20 anos... que investe fortunas nisso, né? E que achou o jeito de fazer isso. Então, essa dificuldade cada vez está maior, porque você ficava ali na sua loja, você tem um bom estoque, tem uma bela loja, você tem um bom atendimento, você tem preços compatíveis, mais ou menos, você tem o quê? Credibilidade, 45 anos. Sim. Tudo isso era suficiente. E eu vejo cada vez mais que isso não só não é suficiente, como uma ameaça muito forte. Hoje mesmo, pós a mentoria lá, a gente sentou com os líderes lá, os gerentes, estavam falando, olha, a gente vai ter que repensar tudo de novo. Isso é verdade, né? Você tem que mudar toda uma estrutura que você construiu ao longo de anos para se adaptar a uma realidade que você não sabe se vai dar certo. Porque a gente vem vindo, vamos pelas beiradas, eu sempre tive isso.
vou devagar, pego aqui. Eu não gosto de perder gente, porque quando vai embora um colaborador, não vai embora só um colaborador, vai embora anos de experiência, de feeling, de tato, de gente que ajudou você. Só que hoje, infelizmente, quando se muda de patamar, ou então o próprio momento é diferente, nem todo mundo acompanha isso. E aí é uma luta interna entre fazer o que precisa ser feito e você lembrar de toda a história que essa pessoa carrega e tal. Então, que nem você falou, eu penso que de todos esses 45 anos que a gente viveu, é o momento mais delicado que você tomar decisão, que você tem que ser rápido, porque tudo hoje é rápido, tem que tomar a decisão certa, qual a decisão você vai tomar, tem que mudar a gente, É complicadíssimo, viu? A gente está vivendo, eu estou 24 horas no ar aí. Atento a tudo que está acontecendo para não com ficar imersões, mentorias, com programas, com viagens, com entendimento, enfim. Porque o que nós fizemos, hoje a gente vive o que fez 3, 4, 5 anos atrás. A gente fez bem feito. Então, mais 1, 2, 3 anos a gente vai. Mas para a gente continuar existindo, ser sólido aqui 3, 4, 5 anos, a gente tem que começar a mudar. Vai depender muito do que a gente fizer hoje. Exato, exatamente. Porque a pessoa pensa muito, pô, eu tenho dificuldade. Não adianta você querer baixar preço, querer fazer loucura, que você não vai resolver o seu problema. O problema você já estruturou lá atrás. Agora você tem que cuidar, as dificuldades vêm vindo, elas são menores, porque você está estruturado, mas elas estão sinalizando que elas vão ser monumentais ali na frente. Imagina uma reforma tributária. Vai ser bastante complicado, né? Roberto, e você hoje está com unidades também no Mato Grosso, né? Que momentos você viu realmente, começou a olhar para outros mercados, né? Outros estados e falou assim, opa, peraí, tem oportunidades aqui. Quando é que surgiu esse gatilho na Panam? Tem coisas que você vai pelo amor e também vai pela dor. Eu estou rindo aqui porque dias desses a gente estava lembrando, Dourados fez 35 anos. 35, então foi 91. Nós estávamos assim num daquele período de plano, aquela loucura, tipo assim, sem entrar um cliente na loja, passar uma semana, você emitir 2, 3 notas fiscal, você sentado ali, desespero. Olhando, sabia o que fazia. Aquela loucura de plano, mudança de dinheiro, de moeda e tal. Aí nós estávamos lá, aí eu falei para o meu sócio, Vaso, estava pensando Dourados, que eu tinha um representante que nos atendia lá, tinha uma lojinha, concorrente, nem era concorrente. Nós tínhamos um vendedor que ia lá. E ele falava, pô, seria legal Dourados. O vendedor dizia, pô, você tem que abrir Dourados e tal. Eu falei, o que você acha de Dourados? Ele falou, Dourados, Roberto, mas você acha? Tinha clientes, nós estávamos pensando que ia ter que demitir gente, a gente não queria demitir gente. Nós tínhamos um estoque legal. Eu falei, pensa o seguinte, a gente aluga um salãozinho lá, transfere gente para lá, não precisamos contratar, vai daqui para lá, alugar um apartamento, foi 3 caras lá, transfere a mercadoria para lá e a gente abre uma nova possibilidade. Sim. Aí anima, filial em Dourados, né? Aquela impressão de crescimento. Né? Eu falava pro pessoal, né? Pô, a Panam abriu em Dourados, nós tínhamos recém mudado o nome e tal, e foi aí que nasceu Dourados. Olha, num momento extremamente difícil, e não foi responsabilidade, vai querer, né? Não, a gente tinha mercadoria, a gente tinha os colaboradores, ia ter que demitir, ia ter que torrar a mercadoria, não vamos torrar, vender barato para vender, para conseguir um dinheirinho. Vamos abrir uma nova frente. A gente abriu lá, e Dourados tinha aquela coisa que quando dividiu, Campo Grande, Dourados, uma bela cidade e tal. Então eu lembro que o pessoal comprava, tinha firma de Prudente que vendia lá, tinha firma ali do Paraná que vendia, a gente tinha extrema dificuldade de vender em Dourados, que parecia que tinha, não era uma rixa assim com Campo Grande, né? E aí a partir do momento que você tem uma loja lá, o gerente mora lá, compra o pão na padaria, vai no supermercado, vai na casa de carne, ele passa a ser membro ali. Eu lembro que tinha o prefeito, ia lá no Brás, lá a gente ia lá, o prefeito ia comprar lá, até hoje, o Ferreirinho, faz o pai do Ferreirinho. Grupo seleto, elitizado da cidade. Tem gente lá, a gente reinaugurou lá, fez umas melhorias na loja, o pessoal falou, mas a Panam não é de Dourados, né? Tá o pessoal de Campo Grande. De lá. Porque o pessoal que está lá vê a Panam lá, tem 35 anos, né? E depois nós fomos, no final do ano, inauguramos Cuiabá. Então a gente tem uma operação bacana lá, tem Cuiabá, depois abrimos Rondonópolis e
por questão logística, tudo. A gente tem representantes em Primavera do Leste, em Tangará, em Cáceres. Mas são representantes, não são lojas. Representantes que moram na cidade. Na cidade, mas não é loja. Em Sorriso, em Sinop. A gente já tem uma operação em Sinop, mas achou que pela distância, 500 quilômetros de Cuiabá. Então, fica complicado. Hoje eu falo, se alguém ligar querendo um orçamento, um atendimento aqui na divisa com o Paraná e entrando no Mato Grosso, lá em Guarantã do Norte. A gente, com 1 ou 2 dias no máximo, a gente tem um vendedor capacitado, treinado, especializado, que pode ir lá e realizar um negócio. Do Paraná ao Pará. Então a gente focou nos 2 estados, especializou, criou raízes, né? E aproveita o momento, como teve do agro, né? Principalmente no norte, muito bom. A gente, por quê? Porque a empresa está lá. Tem que surfar nessa onda, né? 30 e tantos anos, veio trabalhando, sempre crescendo. Então, são operações nos 2 estados que estão bem solidificadas, bem enraizadas. Roberto, você falou um pouco de crescimento, inovação, né? De novos aprendizados e tal. Você, né, é um empresário que, né, você está com 70 anos. 70 anos já era para estar sossegado, tranquilo. Você fez um treinamento de comunicação comigo, está fazendo uma mentoria empresarial, está estudando italiano, né? Italiano, é corredor. Enfim, você é uma pessoa extremamente ativa. O que faz, o que te move a fazer essas coisas ainda e buscar ainda conhecimento numa fase que você, em tese, não precisaria mais disso? Eu falo que lá atrás eu nunca fui uma pessoa curiosa. Sabe aquele negócio, chegou uma TV nova, eu vou tentar mexer. Não consegui. Não, vê alguém para instalar aí que eu não vou. Eu ia até um ponto e parava. E aí você vai descobrindo que você perde muita oportunidade. Você vai ficando limitado. Você vai se limitando. E aí eu falei, espera aí, eu ia em imersões, coisas assim, aí chegava no inglês, travava tudo. Então peguei uma professora, sei o mínimo, mas aí sei traduzir, sei mais ou menos pegar, já não assusto tanto. Aí consegui a cidadania italiana. Pô, eu não quero o passaporte. Eu quero honrar meus pais, meus avós, né, que eles falavam no dialeto lá, eles não queriam que você ouvisse a conversa. Então, desde criança, eu aprendi a ouvir o italiano. Então, eu estou fazendo aula presencial aí mesmo. Estou fazendo Duolingo. E por quê? Porque o mundo, né, eu penso que você vai descobrindo que tá só a vida, para mim, está só começando. Eu estou melhor quando eu tinha 40. Quer dizer, me alimento melhor, faço exercício todo dia. Fisicamente, melhor, aí mentalmente. Cabeça. E aí você quer fazer tudo. Estou fazendo aula com o Arthur tipo uma mentoria de IA, né? Tal. Sábado nós temos, já vai para 10ª semana. Não dá, no sábado, fizemos no domingo, um viaja, outro. Quer dizer, você descobre um mundo de oportunidades. E aí eu quero aproveitar todas as oportunidades, porque é importante para a empresa, é importante para a minha família, mas principalmente para mim. Quer dizer, eu quero chegar, se Deus me permitir e não der nada errado aí, aos 90, 100 anos, tranquilo, como eu estou aqui hoje, né? Principalmente com a cabeça, né? Com a cabeça boa, aberta. E aí diz que quanto mais você busca aprendizado, tudo isso te ajuda também a diminuir o esquecimento, né? Fazer frente, né, ao envelhecimento, mas com isso muito claro, né? Que fisicamente eu não quero chegar aos 90 ou 100 capengando, não. Eu quero chegar bem, né? Se é para chegar. Então, o caminho que eu estou entendendo aí, principalmente dos 60 e poucos que eu comecei, cada vez fica melhor. E aí eu quero aproveitar tudo isso que o mundo hoje oferece. Não ficar para trás, né? Como a gente vê muita gente parando, estacionando no tempo. Estacionando, parando, porque daí tudo é problema. Tudo é problema. Se você tiver com a mente aberta, se estiver vendo as coisas pelo lado bom, o copo meio cheio, não faltando um pouquinho. Exato, no meio eu vazio. falo que, quando os caras, mas você está muito otimista. Eu tenho um ditado que eu gosto, né? Porque eu sou um otimista na natureza. Eu falo, tem um ditado que diz que o otimista pode até errar. O pessimista já está errado, né? Então é otimismo nesse sentido. Sim. Pé no chão, fazendo exercício, caminhando,
correndo, estudando, viajando, sabe? Tipo assim, a gente esteve em Singapura agora, passamos no NRF, Ásia-Pacífico, é outra realidade, outro mundo. Você se conectar com isso e aí tem os insights para você aplicar na sua vida, na sua família, para os seus negócios, na sua amizade, enfim, né? A vida é maravilhosa, né? Basta saber aproveitar. É você olhar isso com esse olhar assim, de não ter... Aí tá frio, não tem problema não. Fui treinar agora há pouco, ontem à noite também fui, não deu para ir ao meio-dia. Se não dá, vai de manhã, vai no sábado, vai no domingo, né? Então é você olhar... Aproveitar enquanto a gente pode, enquanto tem essa força, essa vitalidade. Exato, né? Porque tanta gente gostaria de fazer isso, não tem essa oportunidade, já que Deus deu essa oportunidade pra gente. Vamos aproveitar. Roberto, a Panam cresceu num momento de crise lá em 1990 alguma coisa, naquele período complicado. Nós estamos de novo num período complicado da economia, mudanças da questão tributária, tal, recursos humanos. Qual é o próximo passo agora da Panam neste momento que a gente vê que é difícil? Tem projetos já aí estabelecidos ou não? Tem. Há um tempo atrás a gente começou, eu te falei isso, 5, 6 anos, a gente começou a mudar. Então, a gente está pegando, que nem o pessoal fala, uma galera mais jovem, sabe? Uhum. E aí, eu tenho na empresa, de 160 colaboradores, uns 50, 60, tem mais de 15, 20, 30 anos. Temos gente com 40 anos trabalhando na empresa. Desde o começo, olha que bacana. E aí, esse pessoal que entra... É uma outra geração, é outro pensamento. Vem com uma cabeça mais avançada. Então, é que o pessoal fala, mas como é que é esse conflito de gerações, Roberto? Eu falo, não. A ideia da liderança é você promover um encontro de gerações. Uma geração ensina a outra, de alguma forma. Exatamente. Esse que está mais antigo, tudo tem a experiência. E esse pessoal... A sabedoria mais e esse pessoal tem mais a energia, mais essa coisa, entende? Mais a criatividade, a tecnologia, essa coisa assim. Então... O desafio é exatamente isso, sabe? De você juntar os dois e fazer um time atual. Fazer um time atual que entenda esse momento. Então, a gente está capacitando muito, nós temos um programa lá, Educa Panam, nós temos uma série de coisas para potencializar as pessoas, sabe? Tipo assim, para que eles estudem, é quase uma obrigação. A gente tem lá uma sala de treinamento, nós temos uma biblioteca, a gente tem uma série de coisas, treinamentos, capacitações, para que realmente as pessoas evoluem, sabe? Elas têm que evoluir hoje, porque senão não dá mais. O mundo não aceita mais, sabe? Tipo, a mesmice, aquela coisa de você, não, eu sempre fiz assim e tal. O sucesso de ontem não garante o de hoje, nem o de amanhã. E isso serve no plano empresarial como no plano pessoal. Então a gente está trabalhando bastante com RH, modernizando a empresa. Uma coisa que a gente sempre teve, a venda sempre foi ali, nunca teve uma estruturação, digamos, funil de vendas com CRM. A gente está estruturando isso, porque hoje não dá mais para esperar o cliente chegar. Você tem que atrair. Atrair o cliente, atrás. Porque ele já sabe, por causa da internet, ele já sabe quanto custa o produto, quais são as condições técnicas, ele já sabe de tudo. O cliente está dentro da sua loja, com o celular pesquisando o preço. Mas isso aqui está mais caro aqui. Aí você entra, não, eu te entrego agora, eu te dou assistência, eu tenho assistência própria, olha aqui, eu te mostro como é que funciona aqui, se precisar uma peça e tal. Então, o desafio agora maior é exatamente esse, é montar esse time dentro desse momento, que esse momento exige, sabe? Juntando a experiência, não deixar de lado a experiência, o filho, tá, toda essa galera mais antiga, e trazendo, sendo uma empresa acolhedora para esse pessoal, que de repente é diferente. Porque não é só porque você, sou bonzinho, vou pegar, eu preciso que eles trabalhem, porque não tem uma outra mão de obra. Não. Esse pessoal vai ser meu cliente de amanhã. Sim. Eu já estou atendendo neto de cliente nosso. Não é nem filho. Começando a atender lá o 45 cliente, anos, lógico. Atendemos o filho e agora atendendo as gerações que vem vindo. E aí não tem mais fidelidade, lealdade e tal. Não,
tem preço, tem atendimento, tem capacidade de entender, porque o neto não vai pensar, não, lá para não, Roberto, aquela época... meu avô comprava, vou continuar comprando. Não, eu quero, eu vou dar igualdade de condições, eu dou preferência para ele, mas eu vou na internet, eu vou ver, eu vou questionar, então... Esse pessoal não é só que vai trabalhar com você, é o seu cliente do amanhã, que já é muito de hoje, né? Então, o desafio está sendo esse, né? De montar uma empresa que seja atual, sabe? Aquele negócio, né? Eu falo muito com o nosso pessoal, nós temos um programa lá, chama Bom Dia Panã, e a gente comunica todo dia com o pessoal. Então, vez por outra lá eu converso bastante sobre isso. Não adianta falar... Eu tenho 45 anos. Eu tenho qualidade. Qualidade não é uma coisa que você possa dizer que você tem. Sim. Qualidade é uma percepção que o cliente tem a respeito do seu produto ou serviço. Isso é lógico. E aí, não adianta dizer que tem 45 anos. O que você fez com 45 anos? Você, 45 anos, não aprendeu ainda a vender, a dar uma assistência, a causar a percepção é momentânea, do momento ali que então, você oferece. É isso, porque se eu não tiver dinheiro para pagar o salário, eu falo para pagar o salário de vocês, não adianta ir no banco e dizer, tenho 45 anos. Você tem crédito? Né? Nós temos certeza que podemos emprestar dinheiro para você, ou você tem essa condição. A idade é importante desde que você usou ela para melhorar, né, o seu dia a dia, para melhorar a sua empresa, para enfim, né, capitalizar tudo o que uma idade traz, que nem a gente fala, a nossa idade aqui, né, a experiência, como você usa essa experiência, Sim. como você usa tudo que você viveu, né? Lógico. Roberto, se você pudesse voltar no tempo, lá em 1980 e 81, quando você chegou aqui... Eu cheguei em 80, abri uma loja em 81. Se você pudesse voltar no tempo até 1981 e encontrasse aquele jovem Roberto Reck, lá daquela época, ainda solteiro, né, em torno dos 20 anos de idade, o que você diria para ele hoje? Com a sua experiência de hoje, com a sua visão de hoje, o que você diria para aquele Roberto lá de 45 anos atrás? Eu lembro que o senhor Nilo, que era o proprietário da empresa, era uma sociedade, mas ele era o CEO lá, o responsável principal. E aí, final da tarde, a gente ficava ali, né? E ele dizia, italiano, né? Dou tudo que eu tenho, só quero a idade de você, né? Então você, transportando assim, ele dizia, eu queria ter a idade de vocês com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então fica difícil, né? Eu hoje falar para o Roberto daquela época, né? Mas eu diria para ele, legal, cara, você saiu lá de Caxias, nós estamos um dia frio aqui, naquele clima frio para danar, vim para uma terra que você não conhecia ninguém, calor para danar, sem qualquer tipo de certeza. O pessoal, você sonhou com isso? Não sonhamos nada. A gente veio assim com humildade para construir, né? Tudo planejado, então, né? Eu diria para o Roberto, para o Gervásio, para o Ivanor, né, que estavam lá, né? Parabéns, cara. Vocês tomaram uma decisão e depois da decisão, vocês souberam honrar essa decisão que vocês tomaram, vocês trabalharam demais para que pudesse, hoje, a gente construir uma história, né? Uma história aqui na cidade, no estado. Eu costumo dizer lá, eu adorava o futebol de salão. Eu tinha acesso só a disputar os campeonatos lá no bairro, aquela turma lá, as quadras que a gente alugava. Eu não tinha acesso a disputar o campeonato da cidade. Então, eu vindo para cá, eu me descobri, eu potencializei, eu vim jogar num time, aí não estava legal, eu montei um time, não estava legal, montei uma liga, aí da liga você fala, não, vamos montar, assumir a federação de futebol de salão. Então, quando você sai da sua zona de conforto, de repente você cresce muito, você não tem limite dizer para você investir em você mesmo. Amarras, né? As amarras, sabe aquela coisa, não, mas aqui, lá eu não tinha acesso, porque lá estava tudo definido. Eram os times, tinha lá o Torino, não sei o que era, os times, e não tinha, você nem chegava perto, você ia lá para torcer, os campeonatos lá lotavam ginásio, mas você não tinha acesso. Aqui, com a minha vontade, com a minha determinação, com o meu trabalho, com aquele jogador meio fraquinho e tal, mas joguei em times aí, disputamos campeonatos, montei time, levamos seleção para o Brasil inteiro. Essa parte ainda também, né? Então, isso... É que nem o próprio rádio, tinha dificuldade de dançar, muita timidez e tal, e fui presidente do Rádio Clube. Quer
Quer dizer, um desafio, eu me lembro do cara assim, mas quem que é esse cara? Quem que é esse gaúcho aí? Ninguém conhece, né? Tipo assim. Então, aqui, por você estar numa terra, digamos assim, que não te conheciam e tal, aqui não é o seu pai, não é o seu tio, não é onde você trabalhou, onde você estudou, não é nada. Aqui você não tinha título. Aqui é o que você fazia, o que você fez. Aqui a valorização é assim, a pessoa um vai gostar, outro vai gostar menos, outro vai gostar mais, mas é que quando é medido, quando você é posto à prova, é o que você fez, né, Og? Quem olha para o Og, não é o Og assim, não, é o Og da TV Morena, é o Og de vários trabalhos, é o Og da Record Nacional, quer dizer, o seu trabalho que é o seu testemunho. Não é a sua família, o pessoal, tal. É o que você construiu, né? E você a identidade que a gente construiu ao longo do tempo. E numa terra que ninguém conhecia você, que a gente não tinha, e que a gente adotou, né? Gostou tanto, né? Com certeza. Eu sou muito mais sul-mato-grossense do que paulistano hoje. Né? Eu tenho orgulho, eu tenho lá o título de cidadão campo-grandense e cidadão sul-mato-grossense. Eu tenho de sul-mato-grossense. Está lá no quadro lá, né, junto com o cônsul do Grêmio e tal, mas é legal porque a cidade acolheu, né, e a gente fala o seguinte, eu devo mais à cidade que a cidade me deu, né, quer dizer, casei aqui, tenho os filhos, 4 netos, construímos toda uma história. Quantos filhos hoje? 4 filhos. 4 filhos e 4 netos. 4 netos. E aí, gente que veio para cá, veio meus pais, meus irmãos, vieram os irmãos dos sócios, parentes, quer dizer, tem uma multidão de gente hoje. A família toda migrou para cá. Acaba vindo para cá, vinham conhecer, gostavam, né? E acabaram vindo. Tem negócios para cá, muita gente que veio, amigos que vieram conhecer aqui, que vinham nos visitar, né? Que acabou sendo uma referência. Pô, os caras lá, os caras têm uma empresa. Como assim, né? Eu era cobrador, outro era um vendedor. Como é que esse cara tem empresa? Pois é. Deve ser bom lá, né, cara? Que legal. Muito bacana, Roberto, a história da Panam, 45 anos já, né? Nessa estrada, nessa batalha, uma empresa super sucesso. Cara, obrigado pela conversa. Eu acho que tem muita coisa para contar. Só para a gente finalizar, uma mensagem para quem está como estava o Roberto há 45 anos atrás, querendo, né, crescer, desenvolver, empreender, né? Qual a mensagem que você deixa? Olha, eu acredito que dificuldades sempre vão existir. Então, para você, eu quero começar a empreender, eu quero um negócio seguinte, não foca na dificuldade, sabe? Tipo assim, se você vai botar alguma coisa, acredite, sabe? Vai até o final. A gente teve não desista no meio do caminho. Não desiste, sabe? Mas põe energia, põe força, foque naquilo ali. E aí procure buscar ensinamentos, procure buscar conhecimento, sabe? Foca, sabe? Foca naquilo ali e vai. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas desistirem muito cedo, sabe, Og? E você não constrói uma história, você não constrói uma empresa, você não constrói nenhuma família se você desistir no primeiro problema, no segundo problema. Então eu penso que você deve botar força, energia, determinação, resiliência, né? Que tipo assim, eu não vou fazer, vamos ver se vai dar certo. Não, vamos fazer até dar certo. Isso eu achei bacana. Eu penso que é isso aí, sabe? Não tem segredo, né? Qual que é o segredo? Não tem segredo, tem trabalho, né? Eu falo, inspiração, transpiração, dedicação. E o pessoal fala, qual o segredo da Panam, para encerrar? Eu falo, não tem segredo. É você fazer todo dia alguma coisa. É a somatória. Você imagina, você diz, todo dia, todo mês, todo ano, multiplicado por 45 anos. Você imagina milhares de ações que a gente fez no dia a dia. Exato. A somatória disso é que vai dar um crescimento, que vai dar uma oportunidade, né, de você realmente fazer alguma coisa aí. Bacana. Roberto, obrigado mais uma vez. Sucesso, que a Panam alcance muitos, muitos anos pela frente ainda. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado eu. É isso, minha gente. Conversei com o Roberto Reck, da Panam, fazendo 45 anos de empresa. Em breve, mais histórias inspiradoras como essa para você aqui no O Seu Negócio. Até breve, até mais.